Você tanto pode usar o texto do Salmo 1 que está publicado aí no seu boletim, quanto você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 1. Eu gostaria de, como é um salmo curto, nós já o lemos, mas eu gostaria de lê-lo de novo apenas para nos reintroduzirmos aqui no ambiente do salmo, para que nós façamos algumas breves considerações sobre o Salmo 1. É o salmo que abre o saltério, não à toa, na maneira como este saltério está organizado. É como se o organizador deste livro de salmos estivesse dizendo: olha, não adianta ler os outros salmos em louvor ao Senhor se primeiro não passar por esse. Ou como se ele estivesse dizendo: não adianta louvar a Deus sem primeiro ser justo, ou sem primeiro estar no caminho da justiça. É como se ele dissesse: antes de você ler os salmos de graças, ler os salmos de louvor, ler os salmos de engrandecimento do nome de Deus, primeiro passe por aqui. Primeiro passe por esse funil. O funil é o caminho da justiça. E aqui a mensagem do Salmo se sintoniza com a essência da mensagem de todos os demais profetas. Não adianta levantar mãos para o louvor do Senhor, não adianta levantar as vozes e não adianta erguer os corações para louvar a Deus, se primeiro não estivermos fazendo a sua vontade, se primeiro não estivermos levando a sério os seus ensinos, se primeiro não estivermos vivendo como Ele quer que vivamos. O Salmo 1 nos chama a atenção para o fato de que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de misticismo. O místico acha que pode interiorizar Deus e ficar sentindo a presença de Deus, seja da maneira como ele veja isso. Aos místicos mais abrangentes que veem Deus como uma grande mente cósmica e tentam chegar a Ele através da meditação e do silêncio. Há outros que têm uma visão mais personalizada de Deus, mas também acham que o fato de terem uma experiência mística ou esotérica já é tudo e já é suficiente. O Salmo 1 não é um salmo de misticismo. O Salmo 1 também não é um salmo de mágica. Mais ou menos de meados da década de 70 para cá, os evangélicos viram nascer entre eles uma ênfase que despreza a questão ética e dá mais valor à mágica, aos prodígios, aos milagres, ao apelo das sensações. O Salmo 1, ele deixa claro que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de mágica, de prodígios, é uma mensagem ética. Então, quando você lê o Salmo 1, o que você tem diante de você é uma advertência. O Salmo 1 é como aqueles cartazes que ficam à sua frente advertindo você: cuidado, preste atenção, observe bem. O Salmo 1 é um grande aviso para que ninguém diga que não foi avisado. É assim que eu vejo o Salmo 1. Ninguém pode dizer depois que não foi avisado. Quando a sua vida se arrebentar, quando você vir que ruiu tudo ao seu redor, quando você chegar na velhice e tiver só coisas a lamentar do que não deu certo, quando você perceber que tomou muitas decisões erradas e fez muitas escolhas erradas, quando você olhar para trás e descobrir um monte de feridas, um monte de machucados, um monte de coisas a te entristecer o coração, você jamais poderá culpar ninguém. Não poderá culpar seus pais, não poderá culpar o destino, não poderá culpar a Deus, não poderá culpar ao diabo. Esses todos são discursinhos infantis e medíocres.
A única pessoa que nós devemos culpar pelas coisas não darem certo somos nós mesmos, por causa das escolhas e das decisões que tomamos, dos caminhos que quisermos andar. O Salmo 1 foi escrito para isso, para que quando você chegar lá na frente e fizer um repasse vendo os descaminhos da sua vida, que você nunca diga que não foi avisado. O Salmo 1 está aqui para que você seja avisado e não tenha desculpas para tentar justificar o que deu errado. O Salmo 1 é a luz que Deus está colocando no seu caminho para que você entre por ele e ande com seu caminho iluminado. Mas a decisão é nossa. Ou a gente acende essa luz ou a gente deixa apagada. O problema é que quando a gente anda com essa luz apagada, nós tropeçamos, caímos e nos ferimos muito. E é disso que o Salmo 1 está falando. Então vamos olhar para o Salmo 1 agora como aquela grande placa de advertência a todos nós, dizendo: cuidado, cuidado. E é nessa placa de advertência que nós lemos o seguinte: feliz, e a tradução mais tradicional para isso é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Zombadores aqui não tem nada a ver com pessoas que fazem brincadeiras, não. Zombadores da fé, zombadores da ética, zombadores de princípios, zombadores de valores, gente que faz pouco disso. Não se junte a eles, porque você vai se tornar um como eles. Eu já tenho falado muito sobre essa influência dos outros na nossa vida. Eu devo sempre procurar andar com gente que é melhor do que eu, porque aí eu cresço. Se eu ando com gente que é pior do que eu diminuo. Eu devo andar com gente que vai me influenciar bem, porque se eu ando com gente que vai me influenciar mal, eu diminuo. Por isso o salmista está falando sobre isso. Porque muito das nossas decisões e escolhas tem que a ver com o ambiente em que estamos, com a roda que frequentamos, com os caminhos que trilhamos. Pelo contrário, o bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Vamos transformar esse Salmo 1 em 4 afirmativas básicas. Podemos resumir o que o Salmo está dizendo em quatro afirmativas muito diretas, muito objetivas, sem enfeites, sem ornamentos. E a gente aqui procurando ser tão objetivo, claro e direto como o Salmo 1 é. O Salmo 1 não faz enfeites, ele não maquia, ele não bota uma vitrine bonita, ele trata da coisa como é e ele diz: olha, o negócio é assim, queira você aceite ou não, a coisa acontece desse jeito. E é dessa mesma maneira que nós podemos enunciar aqui pelo menos 4 coisas muito concretas, muito objetivas que esse Salmo está dizendo. A primeira coisa que esse Salmo deixa bem claro para mim e para você é que existe, no Salmo 1 existe, na mente de Deus existe, na palavra de Deus existe uma clara, nítida e visível distinção entre o caminho dos ímpios
e o caminho dos justos. O Salmo 1 divide a vida nesses dois caminhos. O Salmo 1 não cria uma zona neutra. O Salmo 1, ele não cria uma cor cinza. O Salmo 1, ele não cria um meio termo. A primeira coisa que fica muito claro nesse salmo é o seguinte: ou estamos no caminho dos justos, ou estamos no caminho dos ímpios. Porque os dois caminhos são distintos. Quem costuma tentar uma vinculação entre os dois caminhos somos nós. Quem tenta buscar justificativas para que a coisa não pareça tão ruim, ou a coisa não pareça tão desprezível, somos nós. O Salmo 1 coloca essa distinção de forma muito clara. Na vida, ou nós vivemos como justos, ou nós vivemos como ímpios, e não há meio termo. Ou os nossos princípios e valores são conduzidos pela base da justiça de Deus, e neles pautamos todas as nossas decisões, escolhas e o encaminhamento da nossa vida, ou seguimos outros princípios e valores que não têm nada a ver com a vontade de Deus, nem com a palavra de Deus, e eles também acabam expressando as escolhas, decisões e caminhos que tomamos. Então não há essa, como poderíamos dizer, não há esse politicamente correto, essa tentativa de maquiar algumas coisas. Porque o Salmo 1 sabe que as coisas primeiro vêm de dentro. E se dentro nós estamos divididos entre o caminho da justiça e o caminho da impiedade, se por dentro às vezes somos justos, às vezes somos ímpios, se por dentro misturamos as coisas, se dentro isso não está muito bem resolvido, acaba de alguma forma se exteriorizando no nosso estilo de vida. Querem ver uma coisa? Eu gosto muito de ler, às vezes, o Nelson Rodrigues. Ele é muito mal visto, porque foi um autor de teatro considerado um homem muito pornográfico e coisas do tipo. Bem, as peças do Nelson Rodrigues têm lá as suas fraquezas, mas o Nelson Rodrigues, no meu entender, foi um dos homens que na sua literatura conseguiu captar mais abrangentemente o que é o ser humano. Eu quando leio, por exemplo, as memórias do Nelson Rodrigues, como fiz há algum tempo, ou quando leio um romance do Philip Roth, ou quando leio um romance do Dostoiévski, eu consigo perceber como esses homens, sem maquiagem, descrevem exatamente o que é a natureza humana. O Nelson Rodrigues, por exemplo, nas suas memórias, ele diz o seguinte: olha que não é fácil colocar isso, as suas memórias foram publicadas durante o ano de 67, 68, no jornal O Globo, depois agora há pouco tempo foram fechadas num livro. Então não é fácil escrever isso para todo mundo ler, pois numa das suas crônicas ele diz o seguinte: quando eu recebi a notícia da morte do Guimarães Rosa, que entrou na Academia de Letras, eu fui para a varanda do meu quarto, para a varanda da minha sala, e senti uma certa alegria por ele ter morrido, porque a presença daquele homem me infernizava. Todas as vezes que eu olhava para ele, eu dizia: por que que ele recebeu essa honra de entrar na Academia de Letras e eu, como um dramaturgo famoso, não recebi? Então ele confessa na sua crônica um sentimento muito comum a nós, que só tendo muita coragem para admitir isso, de inveja que sentimos de outros, de ciúmes que sentimos de outros. Eu tenho certeza
mutatis mutandis, eu tenho certeza que no dia em que a notícia do Teori Zavascki saiu, o que teve de político festejando interiormente essa morte, ficou aí uma discussão se foi atentado ou se não foi. Bom, se foi só acidente, no entanto, foi muito bom para muita gente ele ter morrido e atrasar todo esse processo. Nós somos assim. Nós somos isso. Nós somos essa natureza, é a nossa. Quando a gente tenta negar é que entramos numa depressão enorme, porque é melhor assumir logo o que somos. É melhor encarar no espelho logo o que somos. E o Salmo primeiro é um espelho, que está mostrando quem somos. E ele define muito bem a coisa. Ele diz, temos o caminho da justiça e temos o caminho da impiedade, não há meio termo. Não há negociações sobre isso. Não há compensações sobre isso. A segunda coisa que o Salmo 1 deixa muito claro é que o bem-aventurado, que é a expressão que é usada aqui, é usada essa expressão aqui, feliz é, bem-aventurado é. O Salmo 112 tem essa expressão, o Salmo 119 tem essa expressão é usada por Jesus no início do Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores, os justos e por aí vai. O que o Salmo 1 mostra é que o bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor. A ideia do ashrei, que é a palavra hebraica para bem-aventurado, ou do makarioi, que é a palavra grega no Novo Testamento para bem-aventurado, é de um andar sem tropeço. Por isso eu não gosto muito dessa expressão feliz é, porque a nossa ideia de felicidade é muito medíocre. A gente acha que felicidade é poder sair num bloco de carnaval, é poder estar com os amigos festejando, e a gente resume felicidade a isso, por isso a palavra não é o melhor aqui. A ideia de bem-aventurança é uma caminhada sem tropeço. O bem-aventurado é aquele que não tropeça. É aquele que tem uma caminhada em que ele segue sem tropeçar. É nesse sentido que Jesus Cristo disse que os humildes caminham sem tropeçar. Que os mansos não tropeçam na sua própria ira. Que os justos não tropeçam na sua injustiça. Que os pacificadores não tropeçam na sua agressividade violenta. Que os misericordiosos não tropeçam na sua insensibilidade. Que os puros de coração não tropeçam na sua impureza. E que aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo não tropeçam na vergonha de seguir esse nome. Então o bem-aventurado é aquele que caminha sem tropeçar. Por isso o Salmo está dizendo, a bem-aventurança não tem a ver com um sentimento, não tem a ver com uma emoção, tem a ver com uma conduta, tem a ver com um estilo de vida, tem a ver com uma postura, tem a ver com um comportamento. O bem-aventurado não é aquele que está se sentindo feliz, não, senhor. Porque às vezes, até pelo fato de você ser justo, você vai ser perseguido. Pelo fato de você querer ser puro, você vai ser ridicularizado. Pelo fato de você querer ser pacificador, você vai ser incompreendido. E pelo fato de você seguir a Cristo, você pode ser até preso ou morto, dependendo do país em que você vive. Não é o felizinho, o alegrinho que vive rindo, não. O bem-aventurado é aquele que sabe que está fazendo o que deve ser feito. Ainda que isso lhe custe caro. Ainda que isso lhe custe perdas. Ainda que ele saia prejudicado. Ele é bem-aventurado porque ele sabe que está fazendo o que precisa fazer, o que é certo fazer. Esse é o bem-aventurado. Ele não precisa de recompensas, ele não precisa de motivações, ele faz simplesmente porque ele sabe que é preciso fazer daquele jeito. O bem-aventurado, ele tem a mente voltada para a maneira correta de viver, e o Salmo diz que a maneira correta de viver
é o que a palavra ensina, por isso ele tem amor à palavra. Nela ele medita dia e noite. Grande lição essa, principalmente a nós hoje, que mal damos 5 ou 10 minutos para lermos a palavra, ou nem isso. O salmista medita sobre ela dia e noite. Sempre que ele pode recorrer a ela, ele recorre, porque ele sabe que é a palavra que vai lhe dar a luz para o que deve ser feito ou não. Isso não brota do nada. Para ele, brota da palavra. Quanto mais conhece a palavra, mais ele é bem-aventurado, porque faz o que deve ser feito. A terceira coisa que o Salmo diz, que o Salmo primeiro diz, é que inevitavelmente, o caminho que você escolher, você terá que sofrer as consequências daquele caminho. No caso do justo, ele é comparado a uma árvore que dá seu fruto na estação própria, que está junto a ribeiro d'águas. Agora, no caso do ímpio, ele é como a moinha que o vento espalha, ele é como a palha. Essa moinha era na debulha do trigo, acontecia isso. Usavam aquelas peneiras grandes e jogavam para cima, e o vento batia e levava para longe o que era a moinha, e caía na peneira só o que realmente podia ser aproveitado dessa colheita. O salmista diz que o ímpio é como aquela moinha que você joga para cima, e porque ele não tem conteúdo, e porque ele não tem substância, porque é uma coisa tão superficial, é uma coisa tão rasa, e é uma coisa tão medíocre em termos de princípios e valores, o vento leva. Esse é o fim do ímpio. Agora, o que o Salmo deixa muito claro é que as consequências das nossas escolhas e do nosso estilo de vida são inevitáveis. O Salmo deixa muito claro que não é possível driblar consequências. Elas são inevitáveis. Quando eu tenho um estilo de vida e quando eu sigo um certo caminho de vida, eu não posso ser ingênuo achando que aquilo não terá consequências. Em algum momento esse bumerangue vai voltar. Em algum momento as consequências vão aparecer. Eu não posso viver a minha juventude como se eu não fosse envelhecer nunca. E eu não posso viver a minha adolescência como se a vida se resumisse à adolescência. A adolescência e a juventude vão passar muito rápido, mas muito rápido mesmo, num piscar de olhos. E as consequências de coisas que você decidiu e escolheu, nos anos em que devia ter escolhido e decidido coisas certas, elas vão aparecer inevitavelmente. O salmista não é misericordioso nesse sentido. Ele é realista. Ele não pinta um quadro. Ele está dizendo, olha, o que a gente escolhe, a gente colhe. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo vai dizer séculos mais tarde, o que o homem semear, isso também ceifará. Agora vejam. Vejam essas três coisas. Primeiro, há uma distinção clara entre justos e ímpios. Quem costuma mascarar a coisa somos nós, mas há uma distinção clara para Deus nesse sentido. Segundo, o bem-aventurado é aquele que tem a conduta certa. Não é um sentimento, mas é um estilo de conduta e de comportamento. E terceiro, cada caminho tem seu fim próprio. As consequências virão, inevitavelmente, das escolhas e das decisões que eu tomo na vida e do estilo de vida que eu opto e escolho. Se você pegar isso, você pode entender que podemos ser justos apenas de uma maneira relativa. Porque este salmo nos deixa numa sinuca de bico, numa crise, que é a seguinte: quem de nós tem condições de ser justo assim,
de maneira absoluta, completa, plena e total. E é nesse sentido que o Salmo 1, quando lido à luz do Evangelho, se torna um anúncio do justo, uma preparação para a vinda do justo. O verdadeiramente justo do Salmo 1, quem realmente vive esse Salmo 1 sem errar em nada, sem se desviar em nada, sem descuidar de nada, de forma absoluta e plena e completa, o justo do Salmo 1 é o Senhor Jesus. Jesus veio ser o justo. Ele é o cumprimento do Salmo 1. Ele é o que devíamos ser. Ele é o retrato dessa perfeição que nós nunca seremos por causa da nossa natureza caída. E é aqui que o Evangelho toma uma proporção enorme à luz do Salmo 1. Nós não podemos ser justos absolutamente. O grande erro dos fariseus foi achar que eles podiam viver o Salmo 1 plenamente. Ninguém consegue viver o Salmo 1 plenamente. Nós somos justos apenas relativamente. Somos bons maridos, bons pais, bons filhos, bons cidadãos, bons patrões, bons empregados, bons vizinhos, bons amigos. Mas apenas relativamente. Ninguém é justo e nem totalmente bom o tempo todo. E é nesse sentido que, na graça de Deus, nós ficamos sob o manto da justiça de Jesus. Ele é o justo e ele veio para nos justificar. Não podemos ser justos absolutos, mas em Cristo nós somos justificados. E é justamente porque nós somos justificados em Cristo que agora temos muito mais condições de sermos relativamente justos, ou pelo menos justos na maior parte do tempo. Em Cristo nossas vidas são transformadas, e agora o Salmo 1 se torna muito mais significativo para cada um de nós. Porque se eu, com minha natureza caída, sem ter consciência do pecado e sem ter consciência da vontade de Deus, não posso ser esse justo, em Cristo agora eu posso. Não em termos absolutos, obviamente, mas em termos relativos. Eu tenho como, porque estou nascido de novo, porque o Espírito Santo habita em mim, e porque eu sou discípulo de Jesus, hoje eu tenho muito mais condições de tornar esse salmo uma realidade na minha vida do que antes. É por isso que eu me pego estranhado muitas vezes. Como é que muitos de nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, e que nos dizemos pessoas do Evangelho, às vezes conseguimos ter uma vida pior em termos de testemunho, de comportamento e de conduta, do que muitos ímpios que jamais ouviram falar do Evangelho. O Evangelho nos dá condições de vivermos muito mais o Salmo 1 do que antes. Então o Salmo 1, para nós que conhecemos a palavra, é um duplo aviso. Para quem não conhece a palavra, o Salmo 1 está dizendo, cuidado, cuidado. Mas para quem conhece a palavra, o Salmo 1 está dizendo, não seja tolo. Não seja tolo. Você conhece o Evangelho, você conhece o caminho, você conhece a palavra, você tem muito mais condições de tornar o Salmo 1 uma realidade na sua vida. Faça isso. Não sejamos tolos. Hoje,
O Salmo 1 pode se tornar uma realidade para a nossa vida, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do que Cristo fez por nós. Nós temos a nossa vida transformada por Jesus. Temos a palavra de Deus em nosso coração. Temos o Espírito de Deus habitando em nós. Não é à toa que o Senhor cobrará muito mais de nós. Nós teremos de dar muito mais contas a Deus daquilo que fazemos com o Evangelho na nossa vida do que aqueles que não o conheceram. O Salmo 1 é para ser vivido. Nós só podemos vivê-lo a partir do Evangelho. Não de forma absoluta, nenhum de nós é perfeito, mas com certeza, a maior parte da nossa vida, a maior parte das nossas escolhas e a maior parte da nossa conduta será encaminhada pelo que o Evangelho fez em nossa vida. Se há testemunhas verdadeiras do que é o Salmo 1, somos nós. Não porque nós sejamos justos, mas porque nós estamos nos braços daquele que é justo, nos justifica e nos torna justos nele. Que o Senhor assim nos abençoe e nos conduza. Amém.